Bom dia, terceiro ano. Hoje falaremos sobre a psicanálise, uma área da psicologia, mas que nós estudamos aqui na filosofia por entrar dentro daquele conceito de crise da razão. Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, Freud era médico e então ele tinha como ideia e como princípio estudar, buscar entender quais eram as causas dessas doenças mentais e a partir daí buscar uma possível cura para essas doenças mentais. A partir dos seus estudos, Freud ele vai dividir o psiquismo humano em id, ego e superego. Bem simples. O id corresponde ao nosso inconsciente, aquilo que nós não temos acesso de forma consciente ou de forma planejada ou o que nós queremos. Então o id é o inconsciente. O ego é o nosso consciente, é aquilo que nós temos consciência do nosso psiquismo. E o superego é o freio moral. Ou seja, como que isso ocorre? O nosso consciente, o nosso ego, ele é aquilo que nós temos consciência do nosso dia a dia, aquilo que nós sabemos que nós sabemos. Porém, nós temos muitos desejos e muitas pulsões que não são muitos desejos, muitas pulsões que o superego vai falar, cara, não faça, não, melhor não, isso não vai dar certo, isso não é legal, isso não pode. Então esse superego é um freiozinho, pega esses desejos, esses impulsos que não podem ser vividos pelas normas morais, que nós não podemos fazer na sociedade, porque a moral não nos permite, não é legal, não pode, pega tudo isso e joga lá pro id. E isso fica inconsciente, fica guardado, como se fosse um porão. Então ali estão vários desejos, várias pulsões, as quais não podem ser vivenciadas pelas normas morais. Então o id é um porão onde estão guardadas, esses desejos e essas pulsões que nós não temos acesso. O ego é o nosso consciente, aquilo que nós temos acesso, aquilo que nós sabemos que sabemos, o nosso dia a dia. E o superego é esse freio que vai dizer, opa, isso pode ser vivenciado, isso é legal, interessante, opa, isso não pode, isso é moralmente não aceito, isso não deve ser vivido em sociedade, pega isso daí, joga lá pro seu id, lá pro inconsciente. Então o nosso psiquismo, na ideia de Freud, de acordo com o pensamento de Freud, como que ele é formado? Ele é formado a partir desses conceitos. Nós temos um psiquismo racional, o nosso ego, tem entrelaçado, misturado com os nossos desejos e as nossas paixões, que ficam lá, e as nossas pulsões, que ficam lá no id, no nosso inconsciente, lá naquele porãozinho, tudo guardadinho, ninguém pode ter acesso. E, claro, como que esse processo é feito, essas pulsões que nós não podemos vivenciar de acordo com as normas morais. Então, quem faz esse freio é o superego. Isso é claro de acordo com o pensamento de Freud. Só que esse processo, ele não é um processo 100%, tem falhas. E aí Freud vai falar o seguinte, como que ocorrem as falhas? Através dos atos falhos, da sublimação e dos sonhos. Ato falho é bem simples. As nossas pulsões, os nossos desejos que foram lá reprimidos através do superego, foi jogado lá no id, no nosso inconsciente, eles lá deveriam ficar. Mas eles acabam às vezes escapando. Nossa, sabe quando você fala alguma coisa que você não queria falar, você fala, putz, você pensa assim, meu Deus, falei, nossa, mas não deveria ter falado, ou não queria ter falado, escapou, sem querer. Esse é o ato falho, São coisinhas que estão lá no nosso id, lá no nosso inconsciente, que vem à nossa consciência de uma forma que a gente não planejou. A gente não queria falar, mas acabou, escapou, acabou falando. Então era alguma coisa que estava lá no seu inconsciente que acabou escapando de forma não planejada. É o ato falho. Outra questão seriam os sonhos. Para Freud, o que é o sonho? O sonho é uma necessidade, todos nós temos, que seria uma forma simbólica de manifestar os desejos e as pulsões que escapam do id. Ou seja, todos aqueles desejos, aquelas pulsões que foram reprimidas e que deveriam ficar lá no nosso inconsciente guardadinhas, nos sonhos elas podem ser realizadas. Porque nos sonhos não existe moral, não existe certo e errado. Nos sonhos você pode vivenciar, pode realizar isso daí de forma muito tranquila, E é bom, e é necessário isso para ter um escape. Claro,
não necessariamente às vezes ocorre exatamente da maneira como você queria, como Freud diz, é de forma simbolizada. Muitas coisas que você vê e acaba sendo guardado lá no teu inconsciente, vem nos sonhos, né, de uma maneira simbólica, vem representando aqueles desejos, aquelas pulsões ou aquelas necessidades que foram reprimidas, que foram guardadinhas lá no seu id. Então os sonhos é uma forma de manifestação simbólica das coisas, das pulsões, dos desejos, das vivências que estão guardadas no seu inconsciente. E uma outra questão também, que Freud vai dizer que é necessário para que a gente possa, né, vivenciar os nossos, como diz, dar vazão ao nosso inconsciente através da sublimação. Ou seja, as pulsões que foram reprimidas, os desejos que foram reprimidos, porque não são moralmente aceitos, você troca, você pega aquela pulsão, aquela energia, aquele desejo de algo, de uma atividade que você não poderia fazer, porque a sociedade não permite, a moral não deixa, e você transforma ela numa outra atividade. Uma atividade que é permitida. Você direciona aquela energia que seria para algo que não pode ser feito, ou que não deve ser feito, porque a moral não deixa, e direciona ela, transfere ela para uma outra atividade que é permitido moralmente. Vamos supor, você fica você tem muito irado, muita raiva, e aí você quer bater nas pessoas todo o tempo. Você não pode fazer, moralmente não é permitido. Então pega essa energia e vai praticar um boxe, vai praticar um esporte de contato, um esporte onde você possa extravasar essa energia. Isso é sublimar. Sublimar aquelas pulsões que são reprimidas em atividades que possam ser realizadas de forma moral. Okay? E aí, quais seriam as duas paixões, ou, no caso, as duas pulsões vitais, segundo Freud? Seria a sexualidade e a morte. Aqui o sexo não é só o ato sexual, é a questão da sexualidade enquanto toda uma energia vital, algo que te dá vida, algo que te impulsiona, algo que te motiva a viver, algo que te faz querer viver, que te impulsiona para o seu dia a dia. E a morte, né? Freud vai dizer que nós temos essas duas pulsões. Alguns se deixam levar mais por essa pulsão, por esse impulso vital a partir da sexualidade, e outros se deixam levar mais por essa questão da morte, né? Esse impulso, essa atração que a morte acaba gerando na pessoa, que a impulsiona a viver, no caso. Então esses seriam as duas principais pulsões que nós temos, a sexualidade e a morte. E aí Freud vai dizer, onde estão os problemas? Isso na visão da psicanálise, que já foi reformulada, que já foi estudada, que já foi criticada. E aí Freud vai dizer que os problemas eles ocorrem exatamente porque existe um embate, existe uma luta, um conflito interno entre esses desejos, essas pulsões, esses impulsos, essas vontades com a sociedade em que nós vivemos. Então esses desejos, essas pulsões, esses impulsos, frente à sociedade que nós vivemos, geram conflito, porque muitas das vezes nós temos que acabar reprimindo os nossos impulsos, reprimindo as nossas paixões, reprimindo os nossos desejos, guardando-os lá no nosso inconsciente. E isso gera grandes tensões, grande tensão, grande conflito entre como vivenciar aquilo que são os desejos naturais, aquilo que são as pulsões naturais com as normas sociais. Como conciliar aquilo que é um pulso, uma pulsão natural, um impulso de vida, de sexualidade ou de morte, como vivenciar isso, como conciliar isso com as normas sociais, com o fato de estarmos vivendo em sociedade. Então este embate gera, na visão de Freud, grandes problemas, grandes consequências mentais. E aí é onde ele vai dar a solução. A possibilidade de nós vivenciarmos isso vai se dar nessa busca por autoconhecimento, passando ali por aquelas questões onde ele vai dizer que essas manifestações elas vão se dar dentro do ato falho, dos sonhos e da sublimação. Uma possibilidade da gente poder gerenciar essas tensões entre os desejos naturais e as normas sociais. Espero ter ajudado de forma breve, inclusive, mas os principais pontos
da psicanálise freudiana. Lembrando sempre isso. Nosso psiquismo, o id, o inconsciente, o ego, o consciente e o superego, que é o freio moral. Depois, as nossas principais pulsões, a sexualidade e a morte, as quais ou serão vivenciadas ou serão reprimidas. Se reprimidas, podem escapar através do ato falho, quando você diz algo tipo, putz, escapou, através dos sonhos, que é onde você pode vivenciar suas pulsões sem se preocupar com questões morais, e através da sublimação, quando você direciona essa energia para uma atividade que é permitido pela sociedade. Valeu, pessoal, fiquem bem, nos vemos na próxima aula.